Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todas as manhãs aqui na SIC TV, todas as manhãs de sábado, a você que acompanha a nossa programação. Estamos começando mais um Viver Bem, um programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de atividade física. Correr traz uma grande variedade de benefícios para a saúde. A prática pode ajudar a prevenir doenças de todos os tipos, incluindo doenças mentais, doenças relacionadas com a idade, diabetes e até mesmo câncer. Então, se você está procurando razões pelas quais a corrida é boa para você, então está no lugar certo. Porque hoje iremos falar sobre os benefícios da corrida. Para isso, trouxemos o ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. José Wilson Serbino Júnior, que é muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como é que tá? Muito bem, é bom a gente poder falar de atividade física, né? Hoje cada dia mais na moda, né? Cada dia mais necessária. Então, doutor, por que correr faz tão bem para o indivíduo? Eu acho que a corrida tem, dentre os exercícios, né, um exercício aeróbico, um exercício que vai mexer com a parte cardiovascular. Então, todas as doenças que têm um lado clínico, né, tudo que envolve metabolismo, tudo que envolve a parte de circulação, esses exercícios aeróbicos são bons. E a corrida ajuda muito também porque mexe membro superior, membro inferior e é muito democrática, né? Você não precisa de muita coisa para correr. E além de ser uma atividade muito democrática, a corrida ela é boa tanto para a saúde física, corporal, quanto da mente, né? Com certeza. Você tem no esporte hoje os viciados, né? E as tribos. A tribo da corrida, se essas pessoas ficam sem correr, às vezes com uma lesão ou com alguma incapacidade, eles ficam inquietos, eles ficam mal. Porque a corrida traz paz, traz calma. Você tem estudos que mostram que para doenças crônicas, como diabetes, pressão, a atividade aeróbica, a corrida é uma delas, tem o benefício. Mas para os distúrbios da mente, a corrida também tem muita importância, né? A atividade física tem muita importância. Mas ela chega a liberar ali algum hormônio, ajudar na produção de algo no corpo para que algumas pessoas, como o senhor já disse, algumas até criam um certo vício, né? Você tem a serotonina e a endorfina principalmente, né? Que são drogas internas, né? Causam um vício no exercício pelaquela sensação de bem-estar. Então, quando você tem essa atividade física constante, você tem aumento da produção dessas substâncias e isso causa até uma dependência mesmo. Então, é por isso que, em muitos casos, ela se torna um ótimo exercício de motivação para o indivíduo? Eu acho que a corrida tem uma coisa legal, porque você começa, né, você tem um início, todo mundo que corre começou um dia e você vai sempre progredindo, né? E como hoje tem muita organização, tem muita competição, tem muitos eventos, você sempre busca, né, performance, você busca aumentar, você tem metas específicas. Então a motivação vem também dessa condição que a corrida dá de você estar se superando, né? Você tem marcas, você consegue mensurar isso com muita facilidade, né? E você não faz sozinho, você faz isso ou competindo ou dividindo com outras pessoas. Então acho que a corrida junta muita coisa boa do ponto de vista físico e do ponto de vista mental. Mas nem tudo é só alegria. Se não tiver um mínimo de cuidado para começar ou se manter na corrida, isso pode gerar problemas físicos, né, doutor? Problemas físicos agudos, crônicos. A corrida envolve movimento de repetição, né? Envolve carga, envolve biomecânica. Então as lesões da corrida, elas são muito comuns, principalmente as causadas por sobrecarga, né? Não é simplesmente você pegar e sair correndo. Você precisa ter o mínimo de preparo e o mínimo de orientação para que você possa fazer isso de uma maneira contínua, né? Ninguém vai correr uma vez só, você quer correr 2, 3, 4 vezes por semana, então você precisa ter um mínimo de educação para a corrida para que você possa fazer isso de uma maneira contínua. Então, para a gente entender quais são as lesões mais comuns em corredores, a gente separou aí na nossa tela do Viver Bem. A gente tem ali liderando, né, as tensões musculares com 32%, tem a lesão no joelho com 30%, lesão da banda iliotibial 20%, a gente tem ainda dor na canela 16%, a tendinite de Aquiles 17%. Temos várias possibilidades ali, então, onde o corredor pode passar a sentir dor. Você vê que são praticamente todas as lesões do membro inferior, né? Começa do quadril, passando para o joelho, pela perna, pelo tornozelo e pé.
Existe lesão de membro superior, é até anedótico, né? Eu tenho um paciente que fraturou o ombro numa corrida, porque ele tropeçou e caiu. Certo. Mas isso é a exceção. As lesões da corrida são lesões do membro inferior e por sobrecarga, por causa do mecanismo de repetição. E isso pode ir desde uma tendinite leve até, como você viu ali, quase 10% de fratura por estresse. Né? Mas quando a gente pontua essas lesões, eu queria colocar mais uma vez na tela, por favor, produção, para a gente entender. São situações consideradas graves, todas estas, ou podem, às vezes, ser apenas um incômodo, algo que aparece, uma dor que aparece esporadicamente? Começa como um incômodo. Você tem aí fascite, tendinite, né? A tibialgia, a periostite da tíbia, que é a canelite. Isso começa como um desconforto, como um incômodo. Mas muitas vezes, como você vê ali nessa estatística, quase 10% de fraturas por estresse, fratura por estresse já é uma situação grave, né? Que você chega a ter uma lesão óssea definitiva. Mas sempre começa como uma coisa mais leve. E aí vem uma coisa que no esporte é muito importante. A gente precisa valorizar a dor e respeitar a dor. Costumo falar, até para o pessoal do profissional, que a gente para no esporte de duas maneiras. Você para por bem ou para por mal. Então, ou você para quando você percebe que tem alguma coisa errada e você vai corrigir isso, e isso geralmente é mais fácil e mais rápido, ou você leva isso no limite, e daí chega uma hora que o teu corpo te breca. E daí, muitas vezes, isso leva muito mais tempo para você poder corrigir. Então, uma das dicas importantes para quem está começando ou para quem está fazendo a atividade é respeitar os limites e respeitar a dor. Não é normal você ter que fazer as coisas por cima da dor ou sentindo muita dor. Mas como eu vou conseguir diferenciar a dor da prática da atividade física? Porque a gente sabe que a atividade física ela causa um estímulo no corpo, às vezes o nosso corpo não está habituado e o estímulo cada vez mais intenso vai ali provocar uma certa dor. A dor muscular, a dor da prática real da atividade funcionando, da dor crônica, da dor maléfica? Pela localização, pela intensidade e pela duração. A dor muscular, como você falou, ela geralmente é na musculatura. Então é normal uma pessoa que vai fazer um treino mais longo ou um treino mais intenso, você vai ter um pouquinho de dor no dia seguinte, né? Aquele cansaço muscular, aquela fadiga muscular. Mas ela não é tão intensa e ela passa mais rápido, não é uma coisa duradoura. Agora, quando você começa a ter dor sempre no mesmo movimento, sempre no mesmo lugar e essa intensidade vai aumentando, isso é um sinal de alerta. Se as articulações ou os tendões, se eles estão com aumento de volume, se eles estão inchados, né, se eles estão edemaciados, isso também é um sinal de alerta. Eu acho que o que vale aí é a intensidade e a duração da dor. Certo. E existe maneira certa de correr? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve. Então continue conosco, não saia daí. A corrida vem ganhando cada vez mais adeptos, mas existe uma maneira certa de correr? Existe uma forma de você prevenir lesões? O Dr. José Wilson Cervido Júnior, que é ortopedista, está aqui conosco no Viver Bem, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre a prática desta atividade física que vem crescendo, é benéfica, mas que precisa aí de alguns cuidados no dia a dia, de certo acompanhamento, para você não evoluir para uma fratura ou qualquer tipo de dor crônica. Então, doutor, existe ou não maneira certa de correr? Renata, isso é um tema muito controverso. A gente busca, às vezes, né? Você vê as pessoas buscando a pisada perfeita ou o movimento perfeito. Quando você fala em performance, principalmente na corrida de curta duração, né? Um atleta de 100 metros rasos, em que centésimos fazem a diferença, a movimentação de braço, movimentação de perna, pisada específica pode ajudar muito. Então, não é que não exista uma maneira certa de correr. Quando você fala em performance, sim. Mas a gente tem que entender que você tem uma individualidade, que cada um tem a sua biomecânica e a sua maneira, tanto de pisar quanto de correr. Então, tudo isso faz parte da discussão hoje, né? Pisa com o retropé, no calcanhar, pisa no meio do pé, pisa na ponta do pé. Você tem pessoas que correm cruzando as passadas, né, que é o crossover. Tem pessoas que correm mais com a perna aberta, tem gente que joga o centro de gravidade para baixo. Até porque nenhum corpo é igual, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente entende hoje é que se você quiser criar um padrão ideal de corrida e transformar todo mundo naquele padrão, isso é praticamente impossível. Então, você tem que individualizar tanto a análise
biomecânica de cada um e fazer a correlação disso com os sintomas que eventualmente essa pessoa tenha. Então, quando você tem sintomas específicos, daí sim, você pode tentar corrigir uma ou outra coisa, né? E o contrário também acontece. Recentemente, eu não vou lembrar o nome do corredor, mas apareceram imagens de um corredor que corre com o tornozelo, né, bem em valgo, o tornozelo bem torto, como se aquilo fosse o ideal para quem quer ter performance. Não, aquilo é o ideal dele, né? Ele corre daquela maneira. Então, se a gente quiser partir de uma imitação, de uma mimetização do movimento de uma pessoa de alta performance, pode funcionar para ele, pode não funcionar para mim, pode não funcionar para outra pessoa. Então, existe parâmetros para a gente tentar melhorar individualmente, mas não existe um jeito único de se pisar, de se correr ou de se movimentar. Mas quando o senhor fala que existe um parâmetro para se melhorar, se eu, de repente, estou iniciando essa atividade física, acho, no meu achismo, que a minha saúde está 100% e que o meu movimento ele não me causa nenhum tipo de dor, eu preciso passar por um especialista antes de iniciar essa atividade ou não? Se você for falar, se a gente generalizar especialista, sim. Talvez não necessariamente só por um médico. Você não precisa fazer uma avaliação para arrumar a tua pisada antes de começar a correr. Mas você tem especialistas em corrida, você tem preparadores físicos, né? Especialistas na área. Então, a orientação sempre vai levar à prevenção, que é essencial para a gente diminuir as lesões ou para a gente tentar evitar as lesões, prevenir as lesões. A prática da corrida, ela ajuda a prevenir a perda de massa muscular ao longo da idade, doutor? Não, para massa muscular, a corrida é um exercício aeróbico, né? Então, algum estímulo sempre existe, mas muitas vezes, como o corredor, muitas vezes ele vai nos extremos, ele vai na alta intensidade, ele até ajuda no catabolismo ou na perda de massa muscular, se você não cuidar. Então, todo mundo que corre precisa de um estímulo muscular específico, hoje sim, é uma coisa muito clara, trabalhando exercícios resistidos, né, das diversas maneiras, para você potencializar a tua musculatura e melhorar, inclusive, a performance na corrida. Não posso escolher somente a corrida não como deve. atividade. E não deve. Essa é uma das causas, inclusive, de várias lesões por sobrecarga. A musculatura precisa ser estimulada de forma específica. E quando a gente fala em musculatura, é a musculatura grande, a musculatura da coxa, da panturrilha, mas até a musculatura intrínseca do pé, né? Tem músculos pequenos que precisam ser estimulados individualmente para você melhorar a tua performance. Ela aumenta a densidade óssea e fortalece as articulações? Fortalece o osso, né? A corrida tem impacto e, como tudo que tem impacto, isso ajuda na deposição de cálcio dentro do osso e na prevenção até de osteoporose. E a corrida, por ser um evento externo, principalmente aqui na nossa terra, do céu azul e do céu com o sol sempre brilhando, né? Isso ajuda também na síntese da vitamina D. E esses dois fatores, mecânico e a vitamina D, ajudam na prevenção da osteoporose. Apesar de ainda haver muitas discussões sobre a pisada, doutor, o senhor disse que às vezes a gente tem que alcançar pelo menos um parâmetro para o ideal para aquele indivíduo. Como eu vou saber se a minha ela está adequada? Você tem exames para isso. Então você tem desde a baropodometria, que muita gente conhece, que você pisa numa célula de carga e desenha a tua pisada, e você tem exames biomecânicos, né? Que você faz uma avaliação biomecânica hoje em 3 dimensões, em laboratórios de biomecânica, em que você analisa não só a tua pisada, mas o efeito da tua pisada em tornozelo, joelho, quadril e na corrida. Não é uma coisa que você faz em 100% dos casos, não é uma coisa que o recreacional que está começando a fazer vai fazer de rotina, mas você tem como avaliar se a pessoa tem se essa pisada mais em valgo, mais em varo, mais em pronação, mais em supinação, ela tem algum efeito prático de sobrecarga nas outras articulações. Bom, o Cleberson, que é nosso diretor, é praticante da corrida amadora, gravou a sua avaliação na esteira antigravitacional para a gente entender um pouquinho sobre esta avaliação. Eu comecei a praticar corrida de rua em abril do ano passado, preocupado com o peso e com a saúde, porque foi bem na época da entrada da pandemia. E comecei a correr e ali estou até hoje. Então, o problema é que a gente, quando começa a correr e começa a aumentar as distâncias e aumentar a velocidade, às vezes causa algum problema de articulações. E algumas lesões são comuns aos corredores de rua. Vou aproveitar a oportunidade hoje
vou lá na companhia do movimento, vou fazer uma avaliação na esteira antigravitacional, para ver o que eu posso melhorar nessa minha corrida, nesse meu desempenho. E também preocupado para não causar lesões futuras, né? Ela pode me dar uma ajuda profissional bem legal nessa parte. Calibramos nosso paciente em 100% de carga. Agora eu vou escolher quanto que eu vou tirar da sua carga. Então eu vou começar com 50%. Então eu venho aqui e tiro 50% do seu peso corporal. A sensação de que você está caminhando, encostando só uma parte do seu pé no chão. Né? Ela te deixa um pouco instável porque você está flutuando dentro dela. Então vamos correr um pouquinho. Bora. Solta o braço. Vai, vambora. A sensação é de que realmente você está flutuando aí dentro. Acabamos de finalizar o nosso primeiro contato com a esteira e o Cleverson, e o que a gente pôde ver neste momento, de uma sessão curta, que ele tem alguns ajustes a serem feitos, como por exemplo, a posição do pé dele a hora que chega ao solo. Ele tem o pé um pouquinho rodado para fora e supinado. Isso faz com que ele tenha uma carga de contato maior medial no joelho, que pode virar uma lesão futura. Então, esses ajustes pequenos e biomecânicos, a esteira nos mostra durante a avaliação que a gente faz. É muito importante ter o tamanho certo de largura, de comprimento de passada, a posição do pé chegando com o antepé ou com o médio pé, nunca com o retropé. Por quê? Porque a carga no joelho é maior, né? Então a gente ajusta um pouquinho o seu tronco também, que está muito para frente, e a forma com que você sai com o pé de apoio, fazendo um chicote, rodando o seu joelho em valgo. Então tudo isso deu pra gente ver nessa pequena amostra que a gente fez com você. E com os ajustes corretos, a gente te libera pra rua. A gente tem certeza que lá não vai acontecer mais nada. Olha só que bacana, né? A gente vai entender um pouquinho sobre esta avaliação. O Dr. Zerbino vai nos ajudar a entender este exame depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, continue conosco. Bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a corrida. No bloco anterior, a gente já acompanhou um pouquinho sobre a esteira antigravitacional, né, doutor? É uma avaliação, ela é indicada em quais casos? O mecanismo da esteira antigravitacional, da OTG, é um mecanismo de fluxo de ar, em que você tira a carga. Então a gente usa muito essa esteira na reabilitação. Lesões de corrida são lesões por sobrecarga. Então aquela pessoa que está até com uma fratura de estresse ou com uma tendinite que não pode correr na rua, voltando na dependência do exercício, né? Você consegue fazer essa pessoa correr porque ela corre como se estivesse flutuando. Né? Você tem uma condição de você tirar a carga, você tira até 80% da carga que é colocada durante a corrida. E a OTG com essa condição permite que a gente, de uma maneira simples, com um celular, com câmera lenta, você faz isso, você filme a chegada e a saída, a pisada e o movimento, tanto lateral quanto posteriormente. Então, é muito mais uma avaliação clínica do que instrumentada, mas permite que você veja e corrija esses mecanismos de corrida, né? Então, a gente viu ali o Cleverson na esteira, é uma avaliação, então, visual. Ela não é parametrizada, né? Ela é visual, você complementa com uma filmagem, mas você consegue individualizar cada um dos movimentos, né? E a outra coisa que é muito importante é que você consegue correr ou fazer isso mesmo quando você está com dor, mesmo quando você está com sintoma.
Porque no caso dele, a avaliação é feita na esteira. Tem alguma diferença? Para você poder mimetizar o movimento da corrida. Existem estudos que mostram que quando você está com dor, quando você está com sintoma, as avaliações elas não são fidedignas do que acontece quando você corre. Você vai mostrar o que você está fazendo com dor, você vai estar com a marcha antálgica, não é necessariamente o teu movimento de corrida. Então você conseguir correr sem dor, que você conseguir correr sem sintoma, facilita para que você faça essa avaliação. Essa esteira que a gente viu na matéria, ela é única em Rondônia? Ela tem poucas no Brasil ainda hoje em dia, né? A gente, foi uma coisa que era aquela coisa de sonho que você traz lá atrás, a gente comprou, chegaram 5 esteiras no Brasil e eu comprei uma das primeiras 5 que teve no Brasil. Hoje já tem até em clubes de futebol profissional, mas na época a gente tinha o Guga tinha a dele, porque ele tem um problema no quadril, uma no interior de São Paulo, uma em São Paulo e uma aqui com a gente em Porto Velho. Muito legal, né? Tênis específicos, doutor, para corrida, são uma necessidade ou fazem parte da moda? A gente vê aí hoje tênis de diversos preços no mercado, diversos modelos, marcas. Eles são necessários ou não? Eu diria para você que as duas coisas. É óbvio que um tênis de uma qualidade média ou uma qualidade específica para corrida é importante, né? Se você tem um tênis ruim, você pode ter um maior número de lesões, mas não necessariamente o tênis mais caro ou mais moderno é o melhor para você. A gente tem que entender que existem características diferentes. O corredor que corre há bastante tempo, eles preferem os tênis minimalistas, que é aquele que parece que você está correndo descalço, né? Tem uns tênis que não são tão pesados, não tem a sola tão larga. Para você poder se dar bem com um tênis desse, você precisa ter um desenvolvimento muito bom da musculatura intrínseca do pé. Nenhum tênis absorve impacto, isso não é verdade, mas o tênis controla a sensação tátil da planta do pé. Então o tênis não absorve impacto? Não absorve impacto, ele melhora a sensação da pisada. Mas quando você tem uma pisada mais macia, você tem menos lesões por impacto na sola do pé. Mas eu diria que o melhor equipamento que a gente tem para prevenção de lesão na corrida é a musculatura intrínseca do pé. Você já tem o FootCore, que são programas específicos um programa de musculação para pé. Exercícios com o dedo, exercício com o tornozelo, exercício com o pé, que os corredores hoje fazem de uma maneira preventiva. E quanto melhor a musculatura intrínseca do pé, melhor a condição que você tem de usar um tênis mais minimalista. Teve uma época que se queria corrigir também no tênis a pisada mais pronada ou mais supinada, né? Nas lojas tinha até uma esteira que o tiozinho ia lá, filmava você, olhava você por trás, falava, não, você é supinador, você é pronador, vamos usar um tênis mais assim, mais assado. Isso já caiu um pouquinho de moda. Tem um trabalho muito interessante, que é uma tese de mestrado lá da USP, e que o cara mostra que não existe o tênis ideal. Tem pessoas que vão correr melhor até se correrem descalças e tem pessoas que vão correr melhor com um tênis mais específico. Mas, de uma maneira geral, um tênis de uma boa marca, em média, um tênis que já tem uma tecnologia, não para absorção do impacto, mas para esse conforto ao pisar, é uma boa pedida para quem vai começar a treinar. Hoje em dia nós estamos comprando muito pela internet, né? Então a gente sempre fala aqui, como é que eu faço? Calça o tênis, vê se ele é confortável no teu pé. Eu tenho uma marca de tênis que não consigo calçar, porque o formato do meu pé sempre machuca. E engraçado que para tênis e para chuteira. Então isso acontece muito, né? Uma pessoa se dá muito bem com uma marca, daí o amigo vai comprar a mesma marca, não, para ele foi uma porcaria. Uhum. Então a gente sempre fala para a pessoa experimentar, calçar, caminhar um pouco. Hoje pela internet isso dificulta muitas vezes, então acaba sendo uma tentativa e erro mesmo. E qual a frequência ideal da corrida? Todos os dias, intercalar? Depende do teu físico e depende do que você busca. Eu acho que não tem limite. Quem corre longas distâncias não pode correr 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eles precisam fazer treinos mais intensos, né? Mas de uma maneira, se a gente for generalizar e pegar a pessoa média, o ideal é intercalar para dar tempo da tua musculatura repor o que perdeu na corrida e também intercalar com treinos, como a gente falou, com treinos resistidos.
né? Você não pode só correr, você precisa intercalar. E tem gente que faz isso no mesmo dia, né? Faz a corrida antes de ir para o trabalho, treino muscular no final do dia, tudo colocado na vida. Então, isso tem que ser feito por uma equipe que conheça a atividade física, né? E aí não é nem médico, é principalmente o educador físico e o fisioterapeuta que fazem esse trabalho em conjunto, para que você não gere sobrecargas. Mas você pode até correr todo dia, mas você precisa arranjar tempo para fazer também o trabalho muscular e mexer com o volume, com a intensidade de treino, para que você não gere uma sobrecarga. Muito bom, doutor, a gente poder conversar sobre este assunto, né? De certa forma, incentivar a prática da atividade física, porém de forma correta. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Quem quiser acompanhar seu trabalho, saber um pouquinho mais sobre este ou outros assuntos, como pode localizá-lo? A gente está lá há 22 anos no Hospital Pronto Acordes, né? Agora no segundo andar, ou na Companhia do Movimento, ali no Dom Pedro, em qualquer um dos dois lugares, é fácil de achar. Te agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, conta sempre comigo. Agradecer também à Celibras, mais uma vez, por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, praticando a inclusão, falando de atividade física, de saúde, de bem-estar. E agradecer a você de casa que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Lembrando que também estamos no Instagram, Programa Viver Bem Rondônia, para você acompanhar diversos conteúdos relacionados à saúde. A você, um ótimo sábado. Lembrando que todos os temas ficam disponibilizados no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV, tá bom? Ótimo fim de semana, tchau, aproveitem bem o sábado, até mais, pessoal.